Olá pessoal, vamos aqui só refazer a determinação do teor de ferro de uma amostra de solo, que é o exemplo que eu utilizei na nossa aula, para aqueles que têm dúvida, né? Lembrando que muitos exercícios ele já dá os dados, né, a informação já resumida, e esse exemplo eu mostrei como que é feito na prática, né, em que o procedimento vai sendo realizado e você vai tendo os dados, vai anotando e depois, no final, a gente faz o cálculo, que nada mais é que cálculo estequiométrico para determinar o teor, né, ou a massa final de um analito, né, no caso aí por gravimetria. Então, no nosso exemplo, nós utilizamos aí a amostra do solo, que foi pesado 0,250 gramas, né, na balança analítica. E aí eu mostrei que todo o procedimento foi sendo realizado, a digestão, né, a filtração, aquelas etapas que a gente tem que seguir na gravimetria, né, que ela é demorada, mas tem que ser feito de forma adequada para que no final tenhamos sucesso aí no produto formado. Então, você fez aí, né, o procedimento, né, em laboratório, e aí no final a gente tem aí o cadinho que foi pesado vazio, né? Ou seja, ele fez em duplicata, tá, pessoal? Então aqui às vezes você está com dúvida. O que é o cadinho 1? É a primeira análise que ele fez, que ele pesou 0,250, depois ele vai fazer uma outra, no mesmo momento, uma outra análise em que ele pesou outra quantidade de 0,250 gramas, ou seja, ele fez em duplicata, né? Você poderia fazer em triplicata. Se fosse triplicata, você usaria um terceiro cadinho, pesaria ele vazio, né? E aí fez a calcinação, e aí você tem depois da calcinação o peso do cadinho, em que a gente sabe que o produto final, né, da calcinação vai ser o óxido de ferro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular qual foi a massa em cada cadinho que obtivemos de óxido de ferro, tá? E aí que vai entrar o cálculo, tá? Então, aqui vou colocar aqui, então você tem o cadinho 1, deixa eu colocar aqui o cadinho 1, que pesou 43,1284. Ele vazio, né? E gramas, né? Esse é o cadinho 1. Depois de calcinado, ele pesou, vamos subtrair 43, 16, 15 gramas. A diferença entre o cadinho contendo óxido e menos o cadinho vazio vai dar 0,0331 gramas. O que é isso? Isso aqui é o óxido, né, de ferro. O óxido de ferro. Já no cadinho 2, vou fazer a mesma coisa, né? No cadinho 2, ele vazio pesou 41,2929 gramas, menos ele contendo óxido, para eu saber por diferença qual é a quantidade de óxido. Vai ser 0,0321 gramas. Também de quê? Também é dióxido de ferro. Tá? Então, com essa massa de óxido de ferro, ele quer saber, olha, qual é o teor de ferro? Então a gente tem que pensar lá no início, olha, no início nós temos a amostra, né, a nossa amostra de solo. Então pegou lá o solo, pegou uma amostra. Então essa amostra, ele pesou aí 0,250 gramas. Então está aqui a nossa amostra. Então partindo dessa amostra, ele fez todo o procedimento, né? Vamos marcar aqui procedimento que eu mostrei anteriormente, que nós vimos, para chegar ao óxido de ferro. Então ele obteve o óxido de ferro 3, né? Óxido de ferro 3, que nada mais é que Fe2O3. Mas quanto que ele obteve, né, desse óxido de ferro? Quanto? Né? Quanto que ele obteve? Ele obteve, no caso do primeiro cadinho, no cadinho 1, ele obteve 0,0331 gramas. Já no cadinho 2, ele obteve 0,0321 gramas. Ok?
E agora a gente precisa calcular o teor, né? Teor de ferro no solo, né? Essa é a pergunta. Qual é o teor de ferro no solo? Então a gente vai usar a estequiometria. Bom, se eu obtive o óxido de ferro, então eu tenho que saber que 1 mol de óxido de ferro, né? Tem quantos mols de ferro? É só olhar aqui, ó, tem 2 ferros, então tem 2 mols de ferro. 2 mol de Fe, né? Mas quanto pesa? Qual é a massa molar do óxido de ferro? A gente usa a tabela periódica e calcula a massa molar dele. A massa molar do óxido de ferro vai ser 159,687 gramas. E quantos pesa 2 mols de ferro? 223,38 gramas. Lembrando que a gente basta ir na tabela periódica pegar a massa de cada elemento. Aqui, como é só um ferro, 1 mol de ferro é 55,845 vezes 2 dá 223,38, né? Tá, mas quanto foi que nós obtivemos de óxido de ferro para o cadinho 1? Vamos colocar aqui, para o cadinho 1, nós obtivemos 0,3, perdão, aqui, deixa eu voltar, né? 0,0331 gramas. Então, quanto isso equivale de ferro? Regrinha de 3. X vai ser igual a quanto? Se calculando aqui, ele vai dar 0,0463 gramas de ferro, né? Se eu quisesse calcular o teor, né, de ferro, né, se fosse somente o cadinho 1, se eu quisesse calcular direto, bastava eu pegar essa massa, né, para calcular o teor em relação à amostra total que eu pesei. Né? Se eu quisesse calcular somente, ó, o teor de ferro para essa amostra, que é do cadinho 1, seria a massa de ferro que eu obtive dividido pela amostra que eu peguei, que foi de solo 0,250, vezes 100. Né? Isso aqui daria para nós 18,52% de ferro, que é o teor que ele me pediu. Né? Só que, lembrando que nós fizemos em duplicata, então a gente vai fazer uma média. Tá? Então, se a gente calcular o teor de ferro para o cadinho 2, agora vamos pegar o cadinho 2. Né? O cadinho 2 eu vou fazer a mesma coisa. 1 mol, né, de Fe2O3 tem 2 mol de Fe. 1 mol de óxido de ferro pesa 159,687 gramas. 2 mol de ferro pesa 223,38 gramas. A massa, né, do cadinho de óxido de ferro, a gente viu que foi 0,0321 gramas. Então, isso equivale a quanto, né, de ferro? Então, X vai ser igual a quanto? Vai dar 0,0449 gramas de ferro. Aí, se eu tenho aqui, no cadinho 1, a gente encontrou 0,0463 gramas de ferro. No cadinho 2 deu 0,0449 gramas de ferro. Eu faço a média, né? Por isso que se fosse em triplicata, eu faria a média também, só que seria dividido por 3. Então é a soma, né, dos dois, que vai ser 0,0463 mais 0,0449, que vai dar 0,0912 dividido por 2, que não foi duplicata, que vai dar, então, dividido por 2, 0,0456 gramas de ferro. Então, com a média, agora eu posso calcular o teor, tá? Porque eu fiz em duplicata. Então, o teor, né? O teor de Fe vai ser, então, a média 0,456 dividido pela amostra que eu pesei, que foi 0,250,
multiplicado por 100 eu vou ter a porcentagem, que vai dar 18,24%. Então, é essa aqui o teor, né? Esse aqui é o teor de Fe na amostra que nós analisamos, tá? Então, esse é o processo, então, de gravimetria. Então, os outros exemplos, você tem que analisar o processo e verificar o que produziu como produto e calcular o teor de acordo com o analítico que está sendo questionado, tá? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só mandar e-mail e questionar, ok?